Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou a professora Roselaine Pontes de Almeida e nós estamos na disciplina de Práticas 2. Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre um tema bastante importante. Vamos conversar sobre a atuação psicopedagógica institucional no nível interventivo, conhecendo as possibilidades e especificidades dessa atuação. Para a gente falar sobre esse tema, inevitavelmente nós vamos voltar e retomar alguns conceitos que aprendemos na prática 1 e vamos ampliar a nossa compreensão em relação às possibilidades que a gente tem de fazer intervenção no contexto institucional. Então, a gente vai conversar sobre a atuação psicopedagógica institucional no nível interventivo, retomando as questões de avaliação e os desdobramentos que a avaliação traz para nós, como, por exemplo, a possibilidade de propor alguma ação para a instituição que atenda às demandas e necessidades daquele contexto. Em seguida, a gente vai falar sobre especificidades da intervenção institucional, falando de prevenção e remediação e conhecendo um pouco mais sobre as características de cada um desses tipos de intervenção. E, por último, eu vou trazer algumas sugestões práticas de possibilidades de intervenção que pode ajudar na implementação de uma formação de professores, de uma atuação junto às crianças, enfim, para a gente enriquecer o nosso repertório e cada vez mais entender a importância e o papel do psicopedagogo institucional. Para a gente começar, é importante relembrar as possibilidades e alternativas de intervenção que a gente tem na escola. Principalmente na institucional, a nossa atuação vai ser nesses dois principais eixos, na formação de educadores e no atendimento coletivo às crianças. É bom a gente retomar aqui que na atuação psicopedagógica institucional, geralmente nós vamos fazer uma intervenção coletiva, seja com os educadores, ou seja, um grupo de professores que a gente pode fazer uma formação, um grupo de estudos, ou um grupo de gestores escolares, que a gente também pode atuar nessa mediação, ou grupos de crianças, que a gente escolhe e seleciona uma ou outra habilidade para poder identificar se uma intervenção efetiva, colocada de forma sistemática, pode favorecer a aprendizagem das crianças. Dentro dessas duas possibilidades, nós temos a prevenção e a remediação, e eu vou falar sobre cada um desses tipos de intervenção para que a gente entenda onde elas se diferenciam e quais são os resultados que cada uma delas pode trazer para a nossa atuação. Antes, vamos ver a prevenção para mergulhar nesse contexto e entender de fato como a gente pode melhorar ou favorecer os processos de aprendizagem dentro do contexto escolar. A intervenção é um procedimento realizado com o intuito de beneficiar, favorecer ou melhorar uma situação. Então, geralmente ela precede de uma avaliação, é o processo que a gente fez em Práticas 1, quando a gente foi lá e observou o contexto escolar, conversamos com algumas pessoas, identificamos ali algumas situações, escutamos várias queixas e o processo interventivo vai ser o momento em que a gente seleciona algumas dessas queixas para transformar ela numa demanda que faça parte do escopo de atuação nossa dentro da instituição. E aí, selecionando uma dessas demandas, a gente propõe uma intervenção que pode ser preventiva ou remediativa. A prevenção, ela é uma medida ou um conjunto de medidas adotados com antecedência para impedir o surgimento ou minimizar os efeitos de algo nefasto ou que se receia que aconteça. Então, veja, na prevenção, eu vou atuar em cima de um problema, de uma situação que ainda não aconteceu. Eu vou prevenir, ou seja, eu posso atuar numa situação de risco. Eu posso trabalhar com grupos de risco. E eu vou deixar aqui mais específico o que isso quer dizer. Mas o fato é que a prevenção é o que a gente vai fazer para evitar uma situação, para evitar um perigo, um dano ou um prejuízo. Então, se na sua avaliação institucional você já identificou um problema com o qual você quer atuar, a sua intervenção já não é de prevenção, percebe? Porque se já existe uma situação ali para a gente intervir, então não tem como prevenir.
Isso já aconteceu, a situação está ali. Na prevenção, a gente vai atuar de maneira precoce. Isso nos ajuda a criar uma rede de apoio de comunicação. Então, vou trazer um exemplo aqui para a gente entender melhor. Suponhamos que eu quero trabalhar com um grupo de riscos de crianças. O que seria crianças de um grupo de risco? Por exemplo, as crianças que passaram pela pandemia. Elas ficaram bastante tempo confinadas, longe da escola, e isso coloca as crianças numa situação de risco para apresentar dificuldades de aprendizagem, certo? Então, esse grupo de risco pode ser que ainda não apresentou dificuldades, mas eu vou trabalhar alguma intervenção ali de modo a minimizar a possibilidade do aparecimento desses problemas. Outro exemplo, para a gente entender melhor, um grupo de risco é quando eu pego, por exemplo, um grupo de crianças que já tem alguém na família com um diagnóstico de transtorno. Se a gente sabe que os transtornos são hereditários, crianças que têm algum familiar com diagnóstico, por exemplo, de TDAH, de TEA ou de transtorno específico de aprendizagem, acaba se tornando uma pessoa de risco. Isso quer dizer que ela também vai ter transtorno? Nem sempre, mas quer dizer que existe um risco aumentado de que isso aconteça. Então, eu não espero a criança falhar ou ela apresentar alguma situação para eu intervir. Eu intervenho antes, ou seja, eu vou prevenir uma situação, problema. Nesse caso, é importante a gente monitorar, então, os fatores de risco, pensando no desenvolvimento infantil. Fatores de risco pode ser, por exemplo, prematuridade, baixo peso ao nascer, crianças que passaram pela pandemia, né, na infância, principalmente, na primeira infância. Situações de risco pensando na abordagem para educadores. Eu posso pensar ali uma situação de conflito que começou a acontecer, então, de repente, não tem ainda, né, um conflito explícito, mas, de repente, trocou a coordenação pedagógica, entrou um professor novo, a gente percebe que o grupo não está ainda muito harmonioso, eu posso fazer um trabalho de prevenção, não esperar, de fato, um problema acontecer para daí eu agir. Outro ponto, eu posso promover nivelamento. Pensando agora nas crianças de novo, nivelamento quer dizer eu vou oferecer uma intervenção que vai equiparar as crianças em termos de desenvolvimento. Por exemplo, se eu recebo no meu município crianças migrantes ou imigrantes, crianças refugiadas, pensando muitas vezes que essas crianças já têm um nível de desempenho diferente, eu posso promover ali um programa de nivelamento, eu posso promover uma intervenção precoce na educação infantil para equiparar o desenvolvimento delas, para que a partir do primeiro ano, na alfabetização, elas estejam melhor preparadas para essa etapa. Então, significa que na prevenção a gente não espera a criança falhar. A gente não espera o problema acontecer. A gente vai antever o problema, cria uma rede de comunicação e um suporte às necessidades educacionais específicas da criança, porque eu acabo conhecendo um pouco melhor o que ela apresenta, ou no caso da atuação com os professores, eu identifico melhor quais são as situações dentro daquela escola que são passíveis de problema. Na prevenção, a gente sabe que várias pesquisas trazem para a gente um resultado muito positivo desse tipo de trabalho, porque os atrasos de desenvolvimento, por exemplo, quando eu penso nas crianças, eles podem ser identificados na educação infantil. Eu poder oferecer uma intervenção. Existe também uma maior neuroplasticidade na infância. Isso significa que o cérebro da criança está mais menor, é o grupo de crianças com quem eu vou intervir. Geralmente, os resultados vão aparecer mais depressa. Por quê? Porque esse cérebro ainda está em pleno desenvolvimento. E isso significa também grandes chances de sucesso acadêmico. Aqui eu trouxe alguns exemplos de intervenção psicopedagógica no nível preventivo, para vocês serem um pouco mais, terem aí alguns exemplos. Vou colocar aqui
tirando o meu rostinho da tela para vocês verem melhor. Então, tem lá prevenção na escola, uma proposta interdisciplinar entre fono e psicopedagogia. Tem ali um outro artigo que vai falar sobre a importância de uma síndrome de alienação parental. Então, ver a psicopedagogia na educação infantil, o papel das brincadeiras na prevenção de dificuldades de aprendizagem. Então, veja que o nosso escopo de atuação é bastante amplo. Eu trouxe esses 3 modelos para vocês terem ideias e ampliarem um pouquinho o repertório de vocês. Se na sua avaliação institucional você identificou que a sua intervenção pode ser de prevenção, eu convido vocês a lerem esses artigos e identificarem o que foi feito, porque isso nos ajuda a pensar melhor em como a gente também pode implementar a nossa prática. Agora, a remediação. É um processo para recuperação, é uma medida para recomposição e ações que visem a melhoria de uma situação pré-existente. Então, veja, se na prevenção eu atuei de modo a antecipar um problema, aqui eu vou ter que remediar, porque o problema já existe. O problema já aconteceu. Eu vou trabalhar para recompor a aprendizagem, as crianças já estão falhando, já existe um problema, já existe um conflito, e aí eu vou remediar essa situação com uma intervenção psicopedagógica. Então, se, por exemplo, você fez uma avaliação institucional, identificou ali um problema que você precisa ajudar a resolver, pode ser uma questão relacionada à família, pode ser, por exemplo, uma situação junto às crianças, pode ser uma questão da equipe de professores, uma necessidade de atualização sobre algum tema. Tudo isso acaba se enquadrando na remediação. Se eu identifiquei ali uma lacuna, uma situação, um problema, então eu vou trabalhar de modo remediativo. Agora, suponhamos que lá na formação de professores que você quer dar, não tem ainda nenhuma situação, nenhum problema, você vai sugerir, então, eu estudei sobre, por exemplo, funções executivas, eu quero trazer esse conteúdo para os meus colegas aqui da escola. Aí seria uma prevenção. Se não existe nenhum problema em relação à organização e planejamento, você está trazendo um conteúdo que vai ajudar a prevenir problemas. Mas se já existe uma situação, problemas de comportamento, questões de aprendizagem, se já está instalado, então a intervenção é remediativa. Aqui algumas premissas importantes. Essa intervenção, ela pode ser coletiva ou individual. Na institucional, nós trabalhamos mais coletivamente, mas eu posso, por exemplo, fazer uma assessoria com os professores. Eu identifiquei lá as demandas e eu vou orientar cada professor de acordo com a necessidade que a turma dele tem. Posso fazer isso também, tá tudo bem. Habilidades específicas, quando eu escolho, por exemplo, funções executivas para poder intervir, e sempre fazer um monitoramento, ou seja, um acompanhamento de como é que está essa intervenção, para poder identificar ali o que eu posso melhorar, se essa intervenção está produzindo resultados. E alguns pontos importantes é que eu também posso atuar em pequenos ou grandes grupos. Vocês viram que eu coloquei aqui no slide, vou até tirar meu rostinho da tela para vocês verem melhor. Coloquei ali a pirâmide e a gente pode lembrar um pouquinho do RTI. Lembra do modelo de resposta à intervenção? Que é multicamadas? Eu posso trabalhar em pequenos ou grandes grupos, em componentes individuais ou múltiplos. Por exemplo, eu posso fazer uma intervenção só em consciência fonológica, mas eu posso fazer em consciência fonológica e princípio alfabético junto. Não tem problema. O ideal é a gente selecionar uma ou 2 habilidades. Não faz sentido, por exemplo, eu selecionar 3, 4, 5. Eu vou trabalhar habilidades matemáticas, vou trabalhar contação de histórias, vou trabalhar compreensão leitora. Não, é muita coisa. Se eu misturo muitas habilidades, eu não consigo acompanhar, monitorar a minha intervenção. E aí eu não vou conseguir dizer se ela foi eficaz. Porque se eu atuei em muitas habilidades ao mesmo tempo, fica difícil de eu conseguir assegurar depois se a intervenção deu certo ou não. E aí é muito importante a gente pensar em medidas quantitativas, ou seja, se eu vou aplicar uma intervenção de uma habilidade, então eu vou
aplicar intervenção em funções executivas. É importante que eu tenha uma métrica, uma medida antes da intervenção e depois da intervenção, para eu saber se mudou. Então, geralmente, eu vou aplicar uma avaliação ou um teste nas crianças antes da intervenção, faço a intervenção e no final eu reaplico. E daí eu vou ver, olha, no começo elas acertavam 10, agora elas acertam 20, ou seja, elas melhoraram, né? Da mesma forma, eu posso fazer outras avaliações com formação de professores, eu vou mostrar hoje também nessa aula como que a gente pode fazer isso. Tem um outro termo que apareceu e é novo na educação, apareceu depois da pandemia, que é a recomposição de aprendizagem, que é quando a gente pensa em favorecer a aprendizagem das crianças que tiveram um impacto maior na pandemia, estabelecendo prioridades ao longo do ano letivo, evitando um maior acúmulo de defasagens. Então, vamos supor que eu tenha crianças do terceiro ano que não estão lendo com fluência. Adianta eu fazer alguma intervenção de compreensão leitora se tem uma habilidade anterior que eles ainda não conquistaram? Não adianta. Então, eu preciso estabelecer uma prioridade, recompor essa aprendizagem, trabalhando habilidades prévias e tapando essa lacuna de aprendizagem, percebe? Outra questão importante: criação de estratégias e mecanismos que permitam aos estudantes resgatar e desenvolver competências e habilidades. Então, de novo, aqui é uma remediação. Eu vou atuar em cima de defasagens pré-existentes. Por exemplo, as crianças já passaram pela pandemia, já ficaram em confinamento, longe da escola, e com isso não adquiriram as habilidades básicas que elas precisavam para, por exemplo, se alfabetizar. Isso acontece muitas vezes trazendo um fracasso escolar, que hoje em dia é mascarado. As crianças estão na escola, elas estão passando de ano, mas elas estão chegando no quarto, no quinto, no sétimo, no nono ano, sem ler e escrever com proficiência. E a gente pode tomar como uma das questões principais, né, que esse curso trouxe também, a questão da pandemia. A gente diz, a pandemia já acabou, já faz um tempo, mas a gente sabe que os impactos ainda vão perdurar por muitos anos. E muitas pesquisas já mostram que o preço alto que a gente vai pagar vai recair principalmente nas crianças. Então, a gente precisa ficar de olho com isso no nosso radar para não perder de vista. Aqui tem algumas sugestões de artigos para vocês lerem sobre intervenções remediativas. Isso pode ajudar vocês a conhecer caminhos aí possíveis para colocar a sua intervenção em prática. E aqui, para a gente ir encaminhando já para o momento final da aula, tem algumas questões ainda importantes que eu vou trazer, algumas sugestões práticas também, mas vamos lembrar que para a gente propor uma intervenção, para a gente levantar uma demanda e ver, por exemplo, um caminho que a gente pode trazer de melhoria para aquela situação, para aquela escola, primeiro, a gente teve que fazer um enunciado e uma escuta. A gente fez uma avaliação. Dessas queixas que a gente foi percebendo ou ouvindo, a gente faz uma análise para identificar o que aqui é uma demanda, o que cabe ao psicopedagogo institucional, e a gente vai formular uma resposta, que é justamente o processo de devolutiva da avaliação, que traz junto uma sugestão de intervenção, certo? Então, a demanda sempre surge de um desejo, de uma necessidade, de um interesse de melhorar uma situação na qual se identificam carências de natureza diversa e que se prevê como potencialmente passível de melhora. Você precisa selecionar para a tua intervenção uma demanda que você consegue atender, que seja viável e possível. E claro, né, que atenda a uma necessidade da escola e não só a sua. Vai ter que ser um casamento aí, né? O que a escola precisa, o que você tem para ofertar, certo? A chance disso dar mais certo é muito mais alta do que eu propor algo que para mim faz sentido, mas para a escola não tem valor, ok? Não devemos considerar como demanda todas as comunicações que recebemos. Às vezes, a demanda é apenas de escuta. Então, com certeza, quem faz a avaliação recebe muita queixa, ouve muita coisa. Nem tudo é uma demanda. Outras vezes não há demanda, mas sim uma transmissão de uma queixa. Porém, após um trabalho prévio, uma reclamação pode se converter numa demanda. A gente vai aprendendo no exercício da atuação psicopedagógica
a identificar quando de fato é uma demanda, quando é só a transmissão de uma queixa, quando a pessoa só quer ser ouvida, certo? Então, aqui, para a gente fechar essa parte inicial aqui da aula, tem esses procedimentos básicos aqui, né, que vão culminar na intervenção. A detecção de uma necessidade, a identificação da finalidade, a determinação de participantes, levantamento de hipótese e seleção de instrumentos. Vamos aqui um por um. Você identificou uma demanda, que é a necessidade daquela instituição. Você vai precisar pensar na finalidade da intervenção que você vai propor. Essa intervenção, ela visa melhorar o quê? Quem vai participar da intervenção? Serão as crianças? Serão os professores? Vai ser a equipe de gestores? Ou vai ser gestores e professores juntos? Qual a hipótese que você tem? Você vai propor uma intervenção. O que você imagina que vai acontecer? Eu vou propor uma formação de professores porque eu acredito que trazendo para eles uma compreensão melhor sobre como se desenvolve a leitura e escrita, eles vão conseguir ajudar melhor as crianças. Ponto, a tua hipótese, tá? E outro ponto que eu vou trazer nessa aula é que é importante a gente medir a intervenção. Vou trazer sugestões aqui de como fazer isso. Então, eu tenho que selecionar alguns instrumentos para ter uma medida. Um marco zero, ou seja, ainda não comecei a intervenção. O que eu posso coletar? E uma no final da intervenção. Vocês podem estar se perguntando, mas eu preciso colocar tudo isso na minha devolutiva? Não. O que você precisa colocar é o que está lá no nosso guia e que a gente colocou também lá no ambiente virtual de aprendizagem. Aqui é um compilado para a gente começar a pensar mesmo sobre a intervenção que a gente quer propor, a finalidade dela, né, as hipóteses que a gente levanta para ampliar o nosso repertório aí, a nossa compreensão sobre as intervenções. Aqui são algumas sugestões que eu trouxe para vocês. Então, vamos supor que a demanda que você identificou na instituição que você fez a prática 1 é de formação de professores, vamos supor. E aí você quer levar para elas, para um grupo de estudos, de repente, algum texto que fale sobre funções executivas, que é um tema que você aprendeu aqui no curso, e você viu que é importante, a gente tem que trabalhar, sim, habilidade de leitura, escrita, matemática, mas se eu não conseguir me planejar e me organizar, como é que eu executo o restante, não é mesmo? E como é um tema novo, de repente, lá na escola, ninguém nunca ouviu falar sobre isso. Então, você pode trazer um texto, e aqui eu trouxe uma indicação, uma sugestão para vocês. O público-alvo seria profissionais da educação de qualquer segmento, gente. Pensar em planejamento, organização, criatividade, resolução de problemas, né? Funções executivas de uma forma geral, cabe para qualquer nível de ensino. Então, você pode trazer um texto num grupo de estudos e sugerir ali uma proposta de discussão abordando a importância das funções executivas para a vida e para a aprendizagem. Coloquei ali algumas perguntinhas norteadoras que podem te ajudar. Então, você já tinha ouvido falar sobre funções executivas? O que já sabia sobre esse conceito? Então, você pode colocar esse material, disponibilizar para as pessoas lerem, ou vocês podem ler em conjunto e trazer essas perguntinhas depois. O que o texto trouxe de novo para você? Qual informação te chamou mais atenção e por quê? Como o trabalho realizado na escola pode contribuir com o desenvolvimento das funções executivas? O que pode ser feito para contribuir com esse processo? Então, veja, você pode trazer um texto ali para as pessoas conhecerem sobre o tema e depois trazer algumas perguntinhas para elas identificarem que na prática, nossa, não é verdade? Não é que esse tal de função executiva é importante? Como que a gente pode favorecer esse desenvolvimento lá na nossa sala de aula? E daí a gente não só lê um texto, amplia nosso repertório, conhece novas estratégias, como também identifica a importância desse tema dentro da sala de aula. Isso já seria uma grande contribuição que a gente pode fazer com os professores. E essa indicação aqui de texto, ele é um texto muito bacana, numa linguagem bem acessível, que dá para a gente trabalhar em mais do que um encontro. Então, a gente pode, por exemplo, fazer a intervenção dessa forma, propondo um grupo de estudos, a gente faz a leitura coletiva, depois a gente vai discutindo. Num outro encontro, a gente faz um levantamento do que a gente já faz em relação a esse desenvolvimento na nossa turma e troca experiências. Num outro encontro, a gente pode fazer um fechamento do que foi mais importante aprender em relação a esse tema. Enfim, percebe como a gente pode ir
desdobrando esse tema em vários encontros em que a gente pode fazer uma leitura, uma discussão, uma troca de experiência. Tudo isso vai configurando a intervenção. Agora que uma outra dica, né? Suponhamos que a tua intervenção vai ser com crianças, não vai ser com professores. Então, eu trouxe aqui a sugestão de um material que foi produzido, inclusive, pela professora Daniela, e que é uma sugestão para a gente trabalhar as funções executivas junto às crianças. Então, público-alvo, profissionais da educação, dos anos iniciais. Então, a intervenção pode ser feita pelo professor e a gente leva ali aquele conhecimento e mostra para ele como é que pode ser feito. O tema é jogos, estratégias lúdicas e funções executivas. Proposta de discussão: apresentar um conjunto de estratégias e recursos que podem ser utilizados na escola para melhorar as condições de aprendizagem. Então, veja, se a gente não consegue atuar diretamente com as crianças, gente, como é rico a gente poder levar essas informações, esse conhecimento para quem está lá na linha de frente, para o professor. Ele é um multiplicador, gente. Ele vai usar esse conhecimento com a turma esse ano, com a turma do ano que vem, com a outra turma. Existem várias evidências hoje de que trabalhar a intervenção com os professores é muito efetivo, porque ele é um multiplicador, tá certo? Ele vai ficar com aquele conhecimento para ele. Vou tirar meu rostinho da tela para poder ler para vocês as perguntas norteadoras. Quais estratégias e atividades podem ser desenvolvidas com turmas de anos iniciais? Então, para a gente pensar em conjunto aqui, com base nesse material. Como os recursos da música, jogos e tabuleiros podem contribuir com as atividades escolares? Como o programa pode ser adaptado e utilizado parcialmente na sala de aula? Então, aqui veja, a gente está sugerindo um programa de estimulação. Você pode fazer essas mesmas perguntas com qualquer outro programa. Suponhamos que você queira trabalhar fluência leitora e você encontrou um material que te ajuda a levar estratégias para o professor. Você pode usar essas mesmas perguntas, percebe? Aqui uma outra sugestão para ir ampliando o repertório de vocês. Aqui não é texto, aqui a gente pode fazer um grupo com os professores, levar um vídeo curto, e aí fica a sugestão para vocês assistirem esse vídeo, conheçam o Super Cérebro. Ele tem 3 minutinhos e ele é maravilhoso. Traz vários conteúdos bacanas de neurociências e muita coisa que vocês já aprenderam aqui no curso. Então, público-alvo, a gente pode escolher ali professores de educação infantil, que trabalham com a primeira infância. O tema: estimulação precoce e desenvolvimento cerebral. Proposta de discussão: abordar a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento infantil e a contribuição da estimulação intencional para esse processo. Então, a gente reúne com os professores, né? Enfim, num dado momento a gente coloca esse vídeo para a gente assistir e discutir sobre eles, e aí as perguntinhas que podem ajudar nesse momento. De acordo com o vídeo, qual a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento infantil? Depois, qual o papel do educador nesse processo? Por fim, de que forma podemos melhorar a atuação para beneficiar ainda mais o desenvolvimento das crianças? Então, veja, não é a discussão pela discussão, é a discussão para a gente conseguir promover práticas mais eficazes, trocar experiência, fomentar isso nos professores. E aqui uma última sugestão: a gente pode trabalhar com professores de qualquer segmento, pode ser até do Fundamental 2, do ensino médio, né? Professores que atuam com os maiores. E aqui o tema é autorresponsabilidade, colaboração e trabalho em equipe. Fica a sugestão para vocês também verem esse videozinho que se chama O Problema Não É Meu. Tem um documento que a gente vai subir no AVA que tem todos esses links, tá? Mas você digitando o nome do vídeo, você consegue encontrar ele no YouTube, no Google, enfim, ele não é de difícil acesso. Então, aqui a gente assistiria com os professores ou com a equipe gestora esse videozinho curto, ele também é bem curtinho, e é muito bacana para a gente perceber como a nossa ação impacta, né, no desenvolvimento do grupo. Então, a proposta de discussão é abordar a percepção sistêmica das situações e a importância do trabalho em equipe para a minimização dos problemas. Perguntinhas norteadoras: qual o principal problema apresentado no vídeo? Haveria possibilidade desse problema não ter acontecido? Que é o que? A prevenção, né? Como? E que lição podemos aprender com esse vídeo? Então, de novo, né? A gente vai trazer ali situações, não para a gente ficar falando o tempo inteiro, para a gente mediar um debate com os nossos colegas educadores. E eles vão trazer a opinião deles, vão colocar, vão trazer situação de sala de aula,
e isso vai ajudar todo mundo ali com ideias e sugestões. Por fim, aqui eu trouxe um infográfico que fala de comunicação não violenta, e hoje a gente sabe a importância, né, de ter uma comunicação assertiva nos espaços da escola, fora dela, mas aqui pensando, né, na importância de ter um ambiente harmonioso de trabalho. Então, o público-alvo, profissionais da educação de qualquer segmento. Tema, comunicação não violenta, mediação de conflitos. Então, a proposta, abordar a importância da comunicação não violenta, que a gente chama de CNV, para um ambiente de trabalho mais harmonioso. Você pode trazer isso aqui e projetar, você pode mandar isso no grupo de WhatsApp, você pode imprimir, e as pessoas iriam ler, entender um pouquinho, assim, de forma muito geral, o que é a CNV, e algumas perguntinhas norteadoras para ajudar nessa mediação. Você já conhecia a comunicação não violenta? O que você pode trazer para o grupo que nos ajude a compreender melhor sobre esse conceito? Quais pontos do texto chamaram sua atenção? Por quê? Que tal usar o infográfico para treinar a comunicação não violenta? Vamos pensar em frases comuns do ambiente escolar e exercitar uma forma melhor de dizê-las? Então, olha que bacana, a gente pode estudar o que é comunicação não violenta. Em cada dia a gente brinca, faz ali situações, né, que a gente pode treinar um pouquinho essa coisa da observação, do sentimento, necessidade, pedido. Então, veja, gente, são sugestões para a gente colocar em prática e não para a gente ficar lá na frente, dar uma formação, uma palestra. Também pode ser isso, se você se sentir encorajado. Mas a ideia é a gente fomentar, né, para que os próprios educadores troquem ideias e informações. A gente costuma dizer que na psicopedagogia a gente trabalha para não ter trabalho. Ou seja, a gente precisa promover a autonomia desse grupo, sabe? Para que eles consigam resolver os desafios que eles enfrentam sem precisar o tempo inteiro da mediação de alguém de fora, ou seja, do psicopedagogo. E aqui, para finalizar, a gente vai passar rapidinho pelo plano de intervenção para trazer alguns pontos que a gente pode olhar e aprimorar no nosso planejamento. Então, dados da instituição, é importante caracterizar a instituição, colocando principalmente os níveis de ensino que ela oferta, se é educação infantil, se é FUND e etc. Levantamento das queixas, né? Na disciplina de prática 1, a gente levantou as queixas, as demandas. Então, é importante colocar ali como que esse levantamento foi feito, né? Se foi conversando com os professores, se você usou o questionário, se você observou, né? Enfim, como é que isso foi acontecendo aos pouquinhos. Depois, a gente vai para o próximo, que é identificação da demanda e plano de intervenção. Aqui é importante caracterizar a demanda a ser abordada na intervenção. Então, a partir do levantamento inicial, indique de forma clara qual demanda será trabalhada na intervenção. Então, você identificou lá que tem várias situações, mas para a intervenção, você optou por escolher a demanda X. Coloque uma fundamentação para a intervenção. Você não vai fazer uma intervenção do além, do nada. Você está aqui no curso, estudou vários conteúdos, então você tem ali conceitos e referências que vão te apoiar. Ah, eu vou fazer uma intervenção baseada no livro XYZ, baseada na proposta do autor X ou Y. Ah, eu vou fazer um grupo de discussão baseado no texto, por exemplo, que eu indiquei aqui. Ah, não, eu vou fazer a discussão de um vídeo, que é o vídeo tal, né? Que, enfim, a gente precisa colocar ali alguma referência para trazer essa, a gente chama de filiação, né? Ou seja, quem a gente está partindo de onde? Não estou querendo do além, né? Então, procure fundamentar com base na leitura feita ao longo do curso, em outras fontes, aspectos teóricos relacionados à intervenção e à própria demanda. Isso vai ajudar bastante a gente a identificar a instituição, entender um pouquinho melhor também qual que é, né, a tua proposta. Aqui na caracterização da intervenção, o tipo de intervenção, se é preventiva ou remediativa, e aqui nessa aula a gente falou um pouquinho sobre esses dois tipos. Para quem que é intervenção? Quem que é o público-alvo? São professores? Se é professores, coloca professor de qual segmento? Professores da educação infantil que atuam com crianças de 5 anos. Professores do ensino fundamental do 5º ano. Especifica, não deixa muito amplo.
Tempo previsto para intervenção, né? A duração e a periodicidade. A gente vai uma vez por semana, 1 hora por dia, com uma duração total de X horas, tá? O espaço, vai ser realizado na escola, na sala de professores. Especifica, porque se eu falo, vai ser na escola, tá, eu sei, né? A intervenção é na escola, mas em que espaço? No pátio? No parquinho? Na sala de professores? Então, especifica, para a gente poder saber, tá? Os recursos que você vai usar, você pode colocar os materiais impressos, se você já tem o nome do texto, coloca. Eu vou usar o vídeo tal, eu vou usar o texto da autora X. Os objetivos é o que você pretende com a intervenção, o que é esperado, né? Use verbos no infinitivo, por exemplo, objetivo, ampliar o repertório de estratégias dos professores da educação infantil que atuam com crianças de 0 a 3 anos. Não, o meu objetivo é favorecer um ambiente harmonioso de trabalho com professores do ensino fundamental 1. Não, o meu objetivo é promover a troca de experiências pedagógicas entre professores do EJA, sei lá, tá? E os procedimentos, isso é muito importante, é contar o que vai ser feito, como que vai ser desenvolvido, né? Ou seja, você já disse ali a tua intervenção, o que você quer fazer, é que você vai colocar os passos, né? O que você vai fazer? Você vai fazer um encontro ao vivo, pelo Zoom? Você vai fazer um encontro presencial? Você tem 3 encontros, um você vai discutir um texto, no outro você vai propor troca de experiência, no último vai ter um fechamento? Conta para a gente, né? Conta para a instituição qual que é a tua proposta, tá? E aqui, por último, né? A gente falou tanto de funções executivas, cria um cronograma, sistematiza as ações que você quer fazer. Se você não tem a data, você pode colocar, por exemplo, momento 1, momento 2, encontro 1, encontro 2, tá? Coloca ali a atividade, encontro 1, a apresentação da proposta para os professores, duração 60 minutos. Encontro 2, leitura compartilhada do texto tal, blá, blá, blá. Duração, 60 minutos. Encontro 3, debate mediado com perguntas norteadoras, 60 minutos. Encontro 4, trocas de experiências sobre tal, tal, tal. Coloca ali um cronograminha, isso vai te ajudar muito você saber se está atingindo o objetivo ou não. E, por fim, referência bibliográfica, né? É importante colocar em quais autores você se apoiou, o que você usou, tá certo? E na intervenção, gente, um ponto fundamental para a gente encerrar a aula de hoje. Lembra que eu falei que a intervenção a gente tem que medir? Não dá para fazer a intervenção e fechar a intervenção e não ter métrica nenhuma. A gente tem que medir. O psicopedagogo, ele observa, ele vai fazer escuta, ele vai registrar e interpretar durante todo o processo de intervenção. Então, por que a gente tem que registrar? Para tornar visível o processo de intervenção. Eu preciso ter registro, tá? Para ampliar os saberes sobre o público-alvo da intervenção, se eles estão entendendo, se está fazendo sentido, se eles estão gostando, né? As aprendizagens, os avanços que eu vou percebendo naquele grupo. Também a gente tem que registrar para dar visibilidade para a ação com criança e também para a comunidade educativa, né? Para aquela escola, para aquele gestor que abriu as portas da escola para mim. E para garantir o alcance das metas, dos objetivos traçados. Então, eu coloquei meus objetivos, eu criei um cronograma e eu preciso ir constantemente verificando se aquilo está sendo cumprido, tá certo? Formas de registro. Eu posso fazer um registro escrito, eu posso fazer um registro fotográfico, né? Se eu vou fazer formação com os professores, tira uma foto, se todo mundo autorizar. Então, pesquisa, vou fazer formação de professores, faz uma pesquisa para identificar se eles gostaram, qual o tema que eles mais gostaram, qual foi o momento mais interessante, sugestão para melhoria, sabe? A avaliação, se eu for fazer intervenção com criança, eu preciso avaliar o antes e o depois. Então, quando você selecionar a habilidade, você pode usar até a avaliação da escola, mas avalia antes e avalia depois, para ver se a criança melhorou, se as crianças melhoraram. De toda forma, qualquer intervenção que você for fazer, crie um formulário de registro.
para você colocar presença. Quem participou, o dia que foi, né? Ou seja, nesse encontro, quem veio, passa uma listinha de presença. Isso é documento, gente. Use tabela ou checklist. Ah, eu não tenho nenhuma avaliação. Bom, você quer trabalhar o quê? Habilidade de linguagem oral? Pega um checklist de linguagem oral, checklist de desenvolvimento. Isso a gente encontra até na caderneta de vacinação da criança. O que é esperado na linguagem para cada faixa etária? Avalia se ela já tem aquelas habilidades e depois avalia depois a intervenção para ver o que mudou, tá? Registre suas. O grupo parece mais harmonioso. A criança não consegue, mas quando eu ofereço uma dica a mais, ela consegue. Crie de satisfação, como eu já falei. Aplique testes e avaliações e acompanhe o cronograma para poder cumprir aquilo que você se propôs a fazer. Eu espero que tenha feito o nosso olhar e a nossa atuação. Então, espero que tenha feito sentido para vocês. Estamos à disposição. Qualquer dúvida é só mandar que a gente... Tchau, tchau. Nos vemos na próxima aula.